Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa #Projetos. Hoje nós vamos falar sobre eletricidade, mas sobre a visão da mão de obra. Hoje nós estamos aqui com o Zé Paulo, que é um especialista em fazer a obra, em tornar a nossa obra uma obra com qualidade nessa parte de eletricidade. O Zé Paulo, tudo bem? Tudo bem, Júlio. Tranquilo, tudo na paz. Então, tá ótimo. Zé Paulo, é o seguinte, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, como é que você começou, como é que você entrou nessa área, né, que é uma área realmente que a gente, como engenheiro que trabalha em várias obras aí, a gente percebe a dificuldade de achar um bom profissional na área. Muitas vezes a gente vê profissionais aí no início tentando já ser um eletricista, mas a gente percebe que muitos deles são ainda ajudantes dele. Sim. E você não, a gente sabe que você já passou por todo um caminho que te tornou aí com essa capacidade, né, essa competência que você tem de trabalhar. E eu queria saber como é que você chegou vamos dizer, hoje, né, o que você fez, como é que foi? Bom, vamos lá então. Eu comecei há 22 anos atrás, né, como ajudante também, ajudante de obra, né, que é o servente, e depois eu comecei como ajudante de eletricista. Sim. Conheci uma pessoa que estava a fim de me ensinar. Sim. Trabalhei como ajudante durante 5 anos. 5 anos para poder ter firmeza para continuar sozinho. Após isso daí eu fui me especializar aí nas escolas técnicas que a gente tem aqui na cidade. Tá? Fui fazer curso básico de elétrica e depois me formei em técnico em eletrotécnica, que é o que eu sou hoje. Eu tenho a minha profissão regularizada, né? Eu sou técnico. Então, realmente foi o começo é muito difícil, né? Só que a gente tem que ter um pouco de humildade e não querer já sair fazendo de tudo, né? Tem que começar o básico e ir se aperfeiçoando cada vez mais, tá? Aí, depois do técnico, tem N cursos que eu já fiz, né? Então, aí eu já tomei uma atitude maior em obras, né? A gente tem hoje aí uma execução total da elétrica, do medidor de luz até a luminária. A gente faz tudo nessa área aí. Entendi. Tá? Aí, com o passar do tempo, a gente foi aí tomando outros rumos, né? Não faço trabalho só aqui em Jaú, tenho trabalho na região inteira. Aqui na nossa micro-região aqui, tenho trabalho em todas as cidades, né? Que bom, Zé Paulo. Eu acho que isso que você falou foi uma boa introdução para mostrar o caminho, né, para se ter toda essa capacidade para que se faça realmente uma obra com segurança, né? Porque a gente percebe que a parte elétrica, a gente tem que ter uma ênfase muito grande nessa parte de segurança, com qualidade, claro, né? Com dimensionamentos, não é uma coisa tão simples. Infelizmente a gente ainda encontra, mas existia assim muito o pedreiro que fazia tudo. Sim. E não tinha determinados cuidados, ainda mais se não houvesse um acompanhamento do engenheiro, né? Então hoje em dia a gente percebe a importância de ter, né, os engenheiros, o dimensionamento, e você já como um curso técnico que também viu tudo isso e sabe da importância, sabe diferenciar uma coisa da outra. Sim. Né? Veja bem, até pouco tempo atrás, vamos colocar aí 16 anos atrás, tinha muito disso daí, né? O pedreiro ele pegava a obra completa, ele puxava uma única rede na casa, né? E estava bom, a luz acendia, a TV ligava e tudo bem. Com o desenvolvimento aí da tecnologia, isso foi tomando outros rumos, né? A necessidade do dimensionamento de uma rede elétrica, isso gera economia nos quilowatts, né? Gera economia na execução, entendeu? E também, o que ocorre? Gera uma segurança muito grande para o cliente. Por quê? Colocava-se uma única chave geral e ia lá desligava a casa toda. Hoje não, cada cômodo tem a sua chave. Uma chave para luz, um disjuntor para luz, disjuntores para a tomada. Tem também a parte de segurança pessoa, que são os disjuntores DR, né? Que é uma novidade de mercado aí, tem 8, 9 anos aí, tá?
E também isso daí protege a criança que vai enfiar lá a mãozinha na tomada, a pessoa não chega nem a tomar o choque. Sim. E o pedreiro, ele não era capacitado para isso daí, né? Ele sabia puxar o fio lá e ligar a luz, vamos falar isso. Não que isso não estaria correto, mas não é um trabalho do pedreiro, é um trabalho do eletricista. Né? Muitas vezes deixava a desejar, mesmo porque, como você falou, né, a tecnologia acabou nos trazendo uma diversidade muito maior de equipamentos. Sim. Né? Hoje nós temos equipamentos muito variados, apesar que esses equipamentos também evoluíram e hoje os equipamentos eles têm um consumo menor. Sim. Mas se não houver um dimensionamento, muitas vezes se coloca os cabos elétricos errados, né? Os disjuntores não são capazes de fazer a proteção necessária. E isso tudo, como é que você tem feito? O que você tem achado assim, no termos assim geral de erros até que você percebe que ocorrem em obras? Assim, ó, o dimensionamento da rede elétrica, ela tem que ser calculado, tanto queira pela parte da engenharia quanto pela parte técnica que cabe a mim, certo? Um bom dimensionamento vai gerar aí para o cliente uma proteção adequada de equipamento. Ou seja, se a gente pegar aí uma sala, por exemplo, o que tem numa sala? Uma TV, um home theater, um DVR, que é a parte da câmera, que geralmente fica ali, um DVD, tudo isso daí são classe A de consumo de energia elétrica. Ou seja, a amperagem desse equipamento é abaixo de 10 amperes. Se a pessoa vai lá, o outro eletricista vai lá e coloca um disjuntor de 20 amperes, o tempo de desarme desse disjuntor é muito grande. Vai ocasionar a perca do produto num eventual curto-circuito, num eventual aquecimento. Então, quanto o cálculo dos cabos, o dimensionamento, tem que ser correto. Cada cabo para cada equipamento. Entendeu? Cada disjuntor para cada equipamento. Perfeito. É assim que a gente atua com a técnica. Sim. Né? A gente atua na técnica dessa maneira. E não chegar lá e falar, vou pôr um disjuntor de 20. Sim. Não é. Ele não foi calculado, ele tem que ser calculado. E mesmo porque a gente sabe também que existem as normas técnicas que já são normas técnicas, porque ali já existe um estudo, né, estatísticos de acontecimentos, de laboratório, que percebe que até onde chega cada equipamento, até onde chega. E essas normas então passam a ser as leis, vamos dizer assim, a serem respeitadas, né, no caso de umas normas técnicas da parte elétrica, por um eletricista, para que justamente tenha qualidade. Né? Porque se você sai da norma, além, né, você está tendo um erro grande, porque a norma justamente te coloca dentro de um meio de qualidade, né? Sim. E aí, como é que é as normas técnicas? Como é que você tem visto? Como é que elas... Veja bem, a NBR 5410 é a norma que atua no nosso país. Então ela é bem clara quanto a isso daí. Ela já foi bem elaborada, ela foi renovada agora em 2010. Então ela já vem ali com dimensionamento, cores, tudo isso está lá na norma. O que ocorre muito é que os outros profissionais não sei se não lê a norma, a norma é muito extensa, vamos dizer assim, né? Sim. Mas pelo menos o básico teria que ler. Então eles atropelam cores de cabo, né? Ligam cabo azul como fase, cabo verde como fase, e essas cores que eu acabei de falar é neutra e terra. Então, o que ocorre? Vai um leigo mexer na instalação, vai acabar se acidentando, se machucando ou até mesmo morrendo. Vamos falar dessa maneira, né? Porque a eletricidade é muito perigosa. Então, se existe a norma, ela tem que ser, não vou dizer rigorosamente cumprida, mas 98% ela tem que ser cumprida. Para isso, a pessoa tem que ir lá, estudar a norma, ler a norma e fazer com que ela aconteça. Sim. Né? Isso vai dar uma segurança para o cliente, né? O cliente vai ficar mais tranquilo porque está sabendo que o profissional que ele contratou, pelo menos um pouco da norma ele entende.
Sim. E o profissional, por sua vez, tem que aplicar isso no seu dia a dia. Ele não pode sair aí, vou puxar um fio aqui, outro ali, tudo bem. Não pode fazer isso daí, a norma não permite. Isso. Né? O que é importante dizer, Zé Paulo, é que muitas vezes as pessoas não sabem, né, leigo, que é o seguinte, as normas técnicas, a gente, como engenheiro, principalmente agora, hoje desmembrou muito, né, que começou com engenharia civil, hoje nós temos uma gama enorme de engenharias, né? Sim. E o engenheiro elétrico, no caso, que é hoje muito contratado, que existe algumas particularidades junto à CPFL e tal, que eles exigem realmente que seja um engenheiro elétrico. Sim, sim. E esse engenheiro elétrico, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, numa ligação trifásica, ligações que você precisa ter os postinhos padrões, né, que precisa seguir, e tem que seguir a norma, porque esse engenheiro que está assinando, ou seja, é o responsável por aquilo, se não seguir a norma, o que acontece? Se der algum problema, ele é responsável totalmente. Agora, se der algum problema, está dentro da norma, ele está respaldado, né, porque ele está fazendo dentro do sistema de leis, né, da segurança pela norma, apesar de às vezes acontece algum acidente por algum outro motivo, mas não por estar fora da norma. Então, essa responsabilidade é muito grande, né, dos profissionais, que por isso então seguem a norma e pedem, né, para que a mão de obra seja feita daquela determinada forma. E como é que é essa parte? Você sente uma evolução, por exemplo? Eu lembro que há pouco tempo a gente fala, 10, 15 anos atrás, a gente, né, comprava um postinho, tinha um postinho de ferro, um postinho de concreto, e era de uma maneira mais simples, fácil, vamos dizer, mais de qualquer mais forma prática. se fazia, né? De qualquer forma. E aí foram se vendo os perigos e foram as normas então fazendo com que houvesse mais segurança também para o homem, né, que está fazendo. E aí então começou a ficar mais difícil, mais complicada a coisa. E por isso o profissional, né, precisa estar conhecendo essas normas, porque senão não aprova. Você vai na CPFL, vai mandar ali fazer a ligação, né, de uma energia de uma residência ou de um comércio, não é feita a ligação, porque está fora das normas, né, desde os cabos, né, tem todo um preparo para isso. A concessionária de energia elétrica, né, na nossa região aqui é a CPFL Paulista, né? Sim. Então a NBR 54 também pega ela. Por quê? Ela desenvolveu com a engenharia dela uma norma que estabelece cada padrão de energia elétrica, do monofásico ao trifásico e da média tensão, né? Que é o 13.8, que são os postes de transformação que são usados em indústria. Tá? Então, assim, se o profissional não tiver ali adequado à norma da CPFL, qualquer responsabilidade é do engenheiro que assina a RT elétrica. Ou seja, um padrão trifásico hoje, pela CPFL, é exigido uma RT elétrica, não só pela CPFL, mas as concessionárias que atuam no estado de São Paulo, todas elas exigem, e isso está lá na GED 13, é a norma que regulariza todas as empreiteiras. Então, o profissional da elétrica, ele tem que ir lá na internet, pesquisar a GED 13, isso está na norma ou não está na norma, isso eu posso ou não posso fazer. Porque a concessionária nossa aqui, ela barra o pedido de ligação, ela não liga. Ah, mas é só um fiozinho, não tem problema, ela não liga, porque ela põe em risco a vida, né? Tanto a vida do cliente, ali, do proprietário, quanto a vida de outras pessoas que estão envolvidas na área ali da execução. Então ela vem e não energiza a medição, porque ela segue um critério de norma, ela segue um padrão. Né? Que eu acho, é isso que eu falei há pouco, que os profissionais tinham que fazer, né? Seguir o mínimo da norma. O mínimo. Que esse mínimo, vamos dizer, que é a norma básica, vamos dizer, não, o que você quer dizer é não precisar fazer além daquilo, ou seja,
Se fizer além, claro, você Ótimo. pode ter seguranças a mais, né? Que a norma, vamos dizer, ela pede um mínimo, como você falou, mas a partir dali você ainda pode desenvolver com hoje os equipamentos, com toda essa diversidade que tem de produtos, para que você tenha segurança, você então possa incrementar ainda mais nesse lado de segurança, né? Sim. Mesmo porque, falando em segurança, a gente percebe muito a utilização cada vez mais, por exemplo, da segurança mesmo de residência ou comércio, né? Com as cercas, com câmeras, né? E isso tudo, dimensionamento, tem que ser rigoroso, porque a gente já ouve falar de casas, por exemplo, que já está toda feita a parte elétrica, de repente ela não consegue mais colocar mais equipamentos, e aí precisa colocar, por exemplo, equipamento de segurança. Tá. Então esse dimensionamento... Veja bem, isso daí parte desde o início da obra, né? Desde quando você faz o projeto, no seu caso você é um engenheiro, você faz o projeto, o técnico em elétrica trabalha junto com esse projeto, desde o alicerce, para deixar tudo pronto. Toda a tubulação, toda a infra de alarme, câmera, cerca elétrica, isso tem que ficar tudo pronto. Porque senão, quando finalizar a obra, aí eu sou da área elétrica, isso compete a mim, a infraestrutura. Aí vem o pessoal da câmera, não tem o tubo, tem que cortar, parede pintada, tudo pronto, prejuízo para o cliente. Vem o pessoal do alarme, também não tem a infra pronta, é mais mão de obra, mais prejuízo do cliente. Então, na elaboração do projeto, a gente sempre falou isso, né? A gente já trabalha junto tem um tempo, a gente já vem com tudo isso pronto. Quando o cliente contratar as outras empresas, tá tudo ali, é pegar, passar os cabos e ligar os seus equipamentos. Perfeitamente, Zé Paulo. Eu acho que isso que você falou é fundamental, porque a gente percebe o seguinte, né? Porque o engenheiro, né, principalmente o engenheiro civil no caso, cada vez mais ele é como se fosse um clínico geral, ou seja, ele tem que ter essa visão do todo para que ele possa trabalhar com as peças, ou seja, a hora que o eletricista está, o encanador, vamos dizer, a pessoa que vai colocar o gesso, a hora que vai pintar, e não trocar, né, não pintar antes de, por exemplo, de passar uma tubulação. Quer dizer, toda essa coordenação é feita principalmente, a princípio, com o engenheiro da obra. E o engenheiro, ele também não vai fazer nada, ele não vai poder coordenar se não tiver os parceiros, né, os profissionais especializados na área, como você é especialista na área da parte elétrica, né, para se fazer construções de residências, indústrias e o comércio também. Mas para tudo isso, nós vamos precisar falar bastante de que tudo isso leva a ter qualidade na obra, a ter uma obra ótima, uma obra no estado perfeito em termos de elétrica. Então, nós vamos, já terminando o primeiro bloco, então daqui a pouco nós voltaremos para falar um pouco mais sobre esse ganho de qualidade com os profissionais certos, nas áreas certas, para fazer as atividades necessárias de uma obra. Até mais! Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda a acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz 259 no centro, telefone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130.
Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Olá, estamos voltando o nosso programa #Projetos, hoje falando sobre a mão de obra especializada em elétrica. Hoje nós estamos com o nosso convidado, Zé Paulo, que é um eletricista aí, que tem mais de 20 anos aí trabalhando na área, né, com a mão de obra mesmo ali, junto às obras, fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para a gente ter aí essa parte elétrica que é tão importante, né, no funcionamento de um prédio, né, de forma geral, para que seja feito com qualidade. Nós estamos terminando o primeiro bloco falando sobre qualidade. E tudo isso que nós estamos falando, claro, é para visar essa qualidade, que qualidade dá o bom funcionamento, né, aliado à economia, né? Sempre aliado à economia. Então, no caso, o que a gente estava dizendo, Zé Paulo, que é muito importante, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa coordenação, né? A coordenação de uma obra. Não existe mais, não é pelo menos para existir, infelizmente a gente às vezes ouve falar, de obras de profissionais que assinam um projeto, né? E o próprio proprietário vai tocando a obra ali. E às vezes acontecem absurdos, a gente, né, fica sabendo de absurdos, de pessoas, por exemplo, colocam forro de gesso antes mesmo de passar todo os condutores elétricos, e aí te chama, por exemplo, você chega numa obra e está lá
Já está praticamente finalizada a obra, vamos dizer isso daí, né? E aí você tem que fazer a coordenação da obra hoje, né? A empresa de engenharia, tudo. Eu, particularmente, sou parceiro de N empresas de engenharia, né? Então eu acho que é muito importante. Por quê? Muitas vezes a gente não tem nem contato com o proprietário, né? O proprietário não tem tempo para estar indo lá na obra. Então, a coordenação da obra tem que visar as partes da obra. Hora do alicerce, alvenaria, alvenaria e finalização é finalização. Para que essas 3 etapas sejam concluídas da melhor maneira possível, os profissionais têm que trabalhar também em parceria, né? Porque não basta pôr no papel e deixar lá, não. Todos os profissionais têm que ser parceiro ali. O pedreiro, o parceiro do encanador, do eletricista, do pintor, todo mundo trabalha em conjunto. Por quê? A obra não é uma coisa fácil de se executar, né? Então você imagina só, como eu já tinha falado, você chegar no final da obra, o forro de gesso já está no lugar, você tem que quebrar um monte de lugar para poder passar a estrutura de elétrica. Dá para fazer? Até dá. Só que o custo dessa obra vai aumentar, vai ter prejuízo para o cliente. E uma coisa que a gente não gosta de fazer é levar prejuízo para o cliente, né? O cliente já contratou a empresa que é para fazer a melhor execução possível. Então a coordenação é um fato muito importante, né? Para uma boa execução da obra. Perfeito. Entendeu? Porque a coordenação, ela vai, desde o início, né? Desde o início de um projeto, ela vai planejar como essa obra vai ser feita, né? Essa obra, então, ela vai ter uma sequência, ela vai ter mês a mês sendo feitas as atividades num cronograma, né, que tem uma sequência e um porquê de ser naquele momento, né, para que ao mesmo tempo não interfira no outro e que ele tem que ser pré-requisito do outro, ou seja, ele não pode fazer antes do outro, porque se fizer, é aquilo que você falou, vai trazer prejuízo, vai ter que quebrar para fazer de novo. Sim. Né? Então, o que você está falando, foi muito bom que a gente está tocando nesse assunto, porque infelizmente hoje a gente ainda encontra pessoas que falam, nossa, a obra dá uma dor de cabeça tremenda, que não sei o que e tal. Claro, dá dor de cabeça porque não é você não é a pessoa indicada para tocar a obra, você precisa ter profissionais adequados. E esses profissionais não custam, eles dão economia. Isso tem que também ficar muito claro. Muitas vezes a pessoa acha que traz economia não tendo um profissional, né? Porque acha que vai pagar um profissional e aí vai pagar de outra forma, muito mais caro, com prejuízos, né, Zé Paulo? Quando o contratante, né, vamos dizer assim, vai contratar os seus profissionais, eu acho que ele tem que fazer uma pesquisa desses profissionais, né? Não é simplesmente o Joãozinho da esquina lá faz elétrica, o Pedrinho faz alvenaria. A pessoa tem que ter um histórico de alvenaria, um histórico de elétrica. Ele tem muito conhecimento para oferecer para a obra, né? E uma pessoa já com experiência, elétrica e alvenaria, pintura, encanamento, todos esses profissionais com experiências, eles acabam realmente trazendo economia para o cliente e não custo, né? Porque eles vão pensar 2 vezes, né? Deu um problema aqui, tem que consultar a engenharia. Não é simplesmente sair quebrando e tentando resolver por si próprio. Não, tem um engenheiro que assinou lá a RT para poder tocar. Né? Ele é o responsável. E aí ele tem que dar conta disso. Exatamente. E se for um responsável que não dá conta, então infelizmente... Aí, né? A gente tem que procurar uma outra solução. Uma outra solução. E o que você falou é muito importante também, Zé Paulo, que é o seguinte: o que a gente encontra-se num momento de crise, num momento difícil, um momento que as pessoas estão com pouco dinheiro, poucas obras, e então o que acontece? Isso aí é uma informação muito importante para todo mundo aí que está assistindo. Nesse momento, infelizmente, por exemplo, o Zé Paulo tem uma equipe de pessoas que trabalham com ele, como outros eletricistas têm uma equipe de 2, 3, 4, 5, 10 eletricistas, ajudantes principalmente, que eu quero dizer, sim, que às vezes nesse tempo de crise são dispensados. E às vezes esse ajudante ele começa a passar preço para pegar obra.
Porque, infelizmente, eu já vi muita gente, Zé Paulo, às vezes a gente recomenda determinados profissionais e o proprietário chega com um preço de um outro pessoa que a gente desconhece, ou até, às vezes já aconteceu de eu conhecer como ajudante de alguém, passando um preço para competir, para fazer uma obra. E você vê que a pessoa não tem condição, era um ajudante. Quer dizer, não é que o ajudante não vai ter condição, ele vai, que né, todo mundo começa por aí, mas não é do jeito que está acontecendo. Está acontecendo de pessoas que infelizmente estão desempregadas, estão passando orçamento como se fosse um eletricista. E às vezes o proprietário acha que o preço está bom, não sei o quê, e contrata essa pessoa. Sim. O que ocorre, eu, graças a Deus, isso eu posso falar de boca cheia, eu formei vários profissionais nessa cidade aqui, não tenho medo da concorrência, né? Mas isso aí ocorre muito. A pessoa vem trabalhar por um motivo aí qualquer, perdeu o emprego na indústria e tal, vem trabalhar com a gente e acha que a obra é coisinha fácil, e não é, né? Trabalha 6 meses e já sai concorrendo no mercado. Aí isso daí é só problema para o cliente, hein? Porque se uma empresa como a minha, por exemplo, deu um valor de X reais lá para fazer e ele consegue quebrar 70% até 80% desse valor. Porque ele não tem um registro de funcionário, ele não tem nada disso daí. O cliente, por sua vez, acaba achando que, né, nossa, a economia que eu vou fazer aqui, eu pago aquilo lá. Mas o prejuízo disso aí lá no final vai se tornar muito grande. Muito grande. Ele tem um lucro inicial, porém um prejuízo final. Esse cara não está preparado, que nem você falou. Não é que ele não vai estar preparado. Em 6 meses não se forma um profissional de nenhuma área. Né? Então o que acontece? Ele vai conseguir ser um profissional? Claro que vai. Vai se esforçar, vai estudar, vai conseguir. Mas não em 6 meses. Isso vai gerar prejuízo para o cliente. Ele vai fazer mau dimensionamento, os cabos vão aquecer, isso gera quilowatts, aquecimento de cabo gera quilowatts. Né? Conta de luz alta. Aí depois tem que contratar gente para ir lá e solucionar o problema. Né? Acredito que, infelizmente, você tenha muitas vezes sido chamado para corrigir erros de outros profissionais. Sim. Né? Isso acontece também comigo, a gente é chamado para consertar algumas coisas. Isso acontece muito, isso né? Daí Você acontece essa inexperiência, muito. Né? Isso aí acontece muito. Por que acontece muito isso daí? Porque a pessoa não está preparada para executar a obra. A obra, infelizmente, eu vou frisar de novo, não é fácil, é complicado. Então a pessoa tem que estar preparada para isso, para enfrentar o dia a dia da obra. Né? Porque depois de tudo pronto, fica tudo bonito, tudo certinho. Mas a parte executiva, ela não é só chegar lá e jogar o concreto e amarrar o ferro, né? Vamos dizer assim. Tem todo um trabalho, toda uma elaboração por trás. É mesmo porque, Zé Paulo, sabe o que acontece? É que, por exemplo, o prático, muitas vezes, que né, esse ajudante que ficou 6 meses, ele viu fazer uma casa, até 2, até 3, vamos dizer assim, e aí ele acha que, por exemplo, um outro local, às vezes né, com equipamentos diferentes, vamos dizer que muda, é um comércio, quer dizer, um dimensionamento totalmente diferente dos equipamentos que tem, que nós enxergamos isso, mas esse rapaz ele não enxerga, ele acha que ele vai fazer tudo igual, né? É a mesma coisa, muitas vezes o pedreiro, né, que muitas vezes pedreiros bons, ele percebe que ele sabe fazer, mas ele sabe que não é porque ele fez uma viga aqui de 4 metros com uma ferragem, que num outro lugar vai ser igual, porque no outro lugar você vai ter outro peso em cima, vai ter laje, não vai ter laje, tem uma cobertura, está descarregando o peso ali, tem carga pontual, tem uma carga distribuída. Isso muda tudo a ferragem. Não é porque a viga de 4 metros que é igual em todo lugar. É a mesma coisa a parte elétrica. Muda toda a história da obra, né? Isso daí muda toda a história da obra. Uma obra construída na Quintino Bocaiúva não é a mesma construída no Francesca. São obras diferentes, com cargas diferentes, pesos e equipamentos elétricos diferentes. Então, o ajudante, a gente faz obras pequenas, né? Em
tempos aí de... A construção em si demora 6 meses, mas a elétrica demora 10 dias. Então o ajudante ele vai se familiarizar com aqueles equipamentos da residência, por exemplo. TV, chuveiro, geladeira, as coisas básicas. Ali chega num comércio, ele acha que é igual. E não é igual. É outra carga elétrica, outra tensão elétrica, tudo muda, tudo é diferente. É aí onde que ele vai lá dar o orçamento. Bom, aqui é isso, isso e aquilo, então vou cobrar isso. Aonde que o cliente enche os olhos, né? Ele vai falar, não, o cara está me cobrando X, ele está cobrando A. O serviço é totalmente O serviço é totalmente diferente, dimensionamento, tudo diferente. A caixa de comando, né? A caixa de disjuntores. Sim. Cada obra tem é de um jeito, não tem como você seguir, fazer igual que vai dar pepino. Vai dar pepino. Porque não não se repete projeto, né? Não se repete. As pessoas que vão morar também dentro de uma casa têm costumes diferentes, né? Hoje, por exemplo, tem famílias que usam na cozinha um monte de equipamentos, né? Esses que existem hoje para facilitar mesmo, né, o dia a dia de uma casa. Tem casas que já não tem, então isso tudo precisa ser levado em consideração. Uma coisa importante que você falou também, que a gente tem que perceber nessa coordenação, é um planejamento com antecedência, porque, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa quer fazer uma cozinha planejada, ou seja, a cozinha planejada, ela tem que ser planejada, mas tem pessoas que vão procurar fazer cozinha planejada depois que a obra já está em andamento, e muito em andamento, né? E às vezes, então, por exemplo, foi pensado colocar uma tomada em determinados lugares que na cozinha planejada você vai perder aquilo lá, e aonde precisa não tem. Então isso você deve também encontrar, né? Essa situação é uma situação bem complicada, né? Porque o que ocorre? Quando a alvenaria já está basicamente pronta, a pessoa agora eu vou fazer a cozinha planejada. Já pior tem. É se tiver azulejado aí. Então, né? A maioria das vezes já tem azulejo. Aí o móvel vem, a gente, como profissional, geralmente a parede de trás não está rebocada, não tem azulejo, né? Vamos dizer assim. Sim. Então dá para fazer um trabalho por trás e conseguir contornar a situação. Só que a maioria das vezes não dá. Aí tem que furar móvel, ficar fio exposto. Então, assim, o próprio nome já se diz, né? O planejamento. Né? Se é uma cozinha planejada, ela tem que ser pensada na planta ainda, para que tudo fique no seu lugar. Para quando o cliente chegar lá, for morar na casa, ele chegar e colocar o móvel ali, né? A geladeira encaixar, o micro-ondas ir para o seu devido lugar, o fogão ali, tudo certinho, entendeu? Porque senão, se não planejar antes, como que vai resolver isso daí? Aí o profissional que não tem tanta experiência acaba deixando passar isso daí, né? E azuleja, o pedreiro vem com azulejo, vem com acabamento, aí tem que quebrar. Se a pessoa realmente quer a cozinha planejada, tem que ser quebrado. Tem que ser, realmente. E isso tudo realmente é isso aí que a gente vem falando. É pensar antes, fazer um projeto, né, adequado, com a família que vai morar, né, e também com os equipamentos que vão ser utilizados. Porque a gente também precisa falar bastante aqui sobre essa parte, por exemplo, que você me fez, né, lembrar, a gente falou de cozinha e tal. Antigamente a gente tinha mais equipamentos de cozinha, a gente usava muito o aterramento, às vezes só na cozinha e tal. Hoje já existe uma necessidade, né, até por norma. Sim. Então até as tomadas elas mudaram, tem 3 pinos. Como é que é essa parte? Hoje a NBR 5419, né, que é a norma que regulariza o aterramento elétrico, as descargas atmosféricas, tá? Ela foi reescrita, começada a reescrever em 2010, finalizada em 2013. Então a norma nova hoje, ela exige que todo equipamento elétrico seja devidamente aterrado, né? O aterramento ele tem que ser feito junto com o alicerce da casa, porque ele tem que estar abaixo do nível do alicerce e depois distribuído para toda a residência da maneira correta,
né? Existe também o sistema contra surto de corrente, que são defeitos que vêm pela rede elétrica da concessionária, né? Que é uma outra proteção, uma proteção a mais, que também são interligadas nos aterramentos, correto? Então tem que ser do chão, isso daí tem que partir do chão, porque depois que fez toda a alicerce, fez toda a parte de contrapiso, aí fica meio, dá para fazer, né? Mas gera custo que não era necessário. Perfeito. Entendeu? Esse aí e a norma, ela tá bem severa, a NBR 5419, ela foi alterada bastante, ela tá bem rígida devido à classificação de energia dos equipamentos. Como eles diminuíram o consumo, eles ficaram mais sensíveis, porque foi reduzido, acho, a construção dele em si, né? Sim. Então ele fica mais sensível a surto de corrente. Qualquer coisa que der na rede elétrica, variação de tensão, tudo isso, ele já queima. Com um bom aterramento, dissipa no aterramento, protege o equipamento. Sim. E o aterramento, vamos dizer, não adianta só comprar o material de aterramento e fazer o serviço errado também. Não. Eu já encontrei obras que me chamaram e falaram, mas tem aterramento? Tem, mas não estava fazendo as ligações corretas, né? Então, o aterramento em si, ele tem que ser calculado e feito dentro da norma. O aterramento ele tem que ser dimensionado porque numa região como a nossa aqui de Jaú, tem uma terra roxa, uma terra boa. Então, se você colocar... Tem muita eletricista que costuma dizer uma haste é suficiente. Não é suficiente. Você tem que fazer um cálculo ali, fazer uma análise até do solo, se for necessário para alguns equipamentos, e construir o aterramento de acordo com aquela obra. Aquele aterramento é para aquela obra. Feito dentro da norma e dentro de um dimensionamento, você está tranquilo. Pode ficar sossegado que você não vai tomar o choquinho lá no chuveiro que muita gente costuma tomar. É verdade. Isso tudo são consequências de um trabalho com um dimensionamento errado, né? com erros que não podem existir. A gente está terminando o segundo bloco, daqui a pouco nós vamos voltar falando um pouco mais sobre tudo isso, mas principalmente focando a parte assim, de novos produtos que existem no mercado e tendências, né? Tipo lâmpada LED, né? Hoje nós temos a automatização de residências que também está sendo muito utilizado. Então até daqui a pouco voltaremos já. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz 259 no centro, telefone 3602-3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LinkSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e sejam conectados. Eu tenho paixão em ser cliente LinkSite. Você sabia que a William Radical Skate Shop está de cara nova? A loja ousou em transformar e inovar com a ideia de fazer o público se identificar cada vez mais, focando no estilo, na qualidade e oferecendo roupas, tênis, peças de skate e acessórios das melhores marcas do segmento do skate e streetwear conhecidas no mundo todo. E foi pensando nesse seleto público que a William Radical criou a DR7, marca que representa, fortalece e busca transmitir a essência skate rua do Brasil. Venha visitar e conferir a loja nova, a William Radical Skate Shop, fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. Ou também você pode comprar online no site
williamradical.com.br. Ah, para quem é de Jaú, entregamos no mesmo dia. William Radical Skate Shop, sempre conectado com quem acredita que o estilo faz a diferença. A Nova Hidráulica pertence à rede de serviço autorizado Deca Hidra, além da prestação de serviços na garantia e manutenção de produtos, também comercializa. Na Nova Hidráulica você pode adquirir torneiras, chuveiros, registros, bacias, lavatórios, válvulas Hidra, aquecedor solar, além de peças de reposição para seus produtos Deca. Você tem algum equipamento hidráulico que está com problemas e acabou a garantia? Fique tranquilo, esse serviço você encontra na Nova Hidráulica. Antes de adquirir qualquer produto hidráulico ou mandar reparar os seus equipamentos hidráulicos, procurem a Nova Hidráulica, que fica na rua 15 de novembro, 843, na Vila Nova. Telefone 14 3624 6512. Uma equipe pronta para atender você. Olá, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre a mão de obra especializada na obra em elétrica. Hoje com o nosso convidado Zé Paulo. Zé Paulo, nós estamos falando da importância, né, de nós hoje temos toda essa parte de segurança, né, mantendo qualidade, e a gente percebe que no mercado há uma evolução, né, da tecnologia, com isso ao surgimento de novos produtos. A gente percebe a utilização, por exemplo, muito agora das lâmpadas LEDs, que elas vieram a trazer economia, né? As tem um custo inicial um pouquinho maior, mas durante um tempo ela se paga e tem uma vida útil muito maior, né? Muito grande. A tendência agora já é só LED, né? As lâmpadas incandescentes e as fluorescentes. As incandescentes pararam de fabricar em 2015. As fluorescentes, elas pararam em dezembro de 2016. Então, quem tem fluorescente ainda é estoque e o pessoal vai queimar isso daí. Mas o LED, ele veio para ficar no mercado, né? O custo dele ainda não é muito barato, né? Você pegar uma obra grande aí, o custo inicial é bem caro, né? Mas o que ele gera de economia de energia elétrica é em torno de 70% para 80%. É bastante. Isso na iluminação, tá? Porque a maioria das pessoas acha que eu vou colocar o LED, vou reduzir a minha conta em 60%. Na parte de iluminação ela vai, porque tem os outros equipamentos, tá? Então ele tem que entender isso daí. Agora, a durabilidade eu acho que é o fator mais importante, né, do LED. Tem fabricante, fabricantes conhecidos aí do mercado, que dão uma durabilidade de 50 mil horas, 70 mil horas. Você põe 70 mil horas para uma lâmpada de cozinha, por exemplo, que se usa aí, a lâmpada que mais se usa numa residência é a da cozinha. Que é o que o pessoal fica maior tempo na cozinha, né? Certo. Vamos contar assim, que fica mais acesa. Ela fica acesa aí 4 horas da noite, 5 no máximo. Quanto tempo essa lâmpada vai ter que ficar acesa para durar 70 mil horas? Para que isso ocorra, entra novamente a qualidade da instalação, né? Sim. Entra a qualidade da instalação. Porque o LED também, ele não vai fazer milagres sozinho, né? Um LED instalado numa residência que tem uma instalação elétrica de má qualidade, esses 50 mil horas aí vai reduzir para 25 mil ou até menos. Então aí o LED tem garantia de 1 ano, 2 anos, tem fabricante que dá garantia de 5 anos. Ele sabe bem o produto que ele colocou no mercado, né? Então se tiver em mau estado as instalações, o LED não vai durar 5 anos. Com 2 anos ele vai estar queimando aí ou já perdeu a garantia, né? Perfeito. Entendeu? Se não durar é porque tem alguma coisa errada. Se não durar é porque tem alguma coisa errada. Isso você pode ter certeza que alguma coisa tá fora ali dos padrões. Então, outras tendências na parte de segurança, por exemplo, as câmeras que são cada vez mais usadas, né? Sistemas mesmo de proteção de segurança, né? O sistema de câmera hoje, que é o CFTV, né? A gente conhece por CFTV, a gente nem fala muito em câmera.
ele está cada vez mais inteligente, né? Tem câmeras hoje que lê placa de carro, lê o olho da pessoa, fotografa e armazena a foto da pessoa em HD, sabe quando a pessoa volta na casa. Então você está lá no seu escritório, você tem uma câmera dessa na sua casa, toca lá o seu interfone, do seu escritório você acessa no celular e você já vê a foto lá da pessoa. Ela pode até te falar o dia e a hora que ele esteve na sua casa pela última vez. Por isso então que bem, você não chama mais de grande. câmera, porque realmente a câmera, a filmagem é o de menos hoje, né? Sim. Antes sim. já foi o tempo que filmando, né? Era uma coisa. Hoje a filmagem é de menos. O que é importante é essa tecnologia em termos de computadorizado, né? Isso. De ter essa. É um olho ali, né? É um olho que funciona, que está enxergando, vamos dizer, não é só passando uma imagem, ele está enxergando, como você falou, placa. Eu, por exemplo, em São Paulo a gente vê muito hoje prédios, né, edifícios, que o carro chega e não tem controle remoto, não tem nada, o portão abre e o carro entra. E se você pôr um carro que não seja reconhecido pela câmera, não vai abrir, não vai entrar. Ela reconhece a placa e o motorista. Então, um casal, por exemplo, o marido e a mulher dirigem o carro. Não quer dizer que se cadastrou ali aquele carro, a mulher está com o carro, ela não vai entrar. Ela vai entrar porque vai ser cadastrado a mulher e o marido. Sim. Então, o que vai ocorrer? Qualquer um dos dois que chegar com o carro não precisa de controle remoto, não precisa de nada. A câmera reconhece a placa e reconhece quem está dentro. Automaticamente ela faz o trabalho de abrir, fechar a cancela sozinha. A câmera faz isso. Então, o gravar a imagem ficou assim obsoleto. Tem que gravar, lógico, né? Sim, mas a um câmera detalhe agora, é um né? detalhe, não é né? o que era o principal, era você ver a imagem. Isso. Agora é um detalhe. Ela é um olho mesmo ali que sim. está registrando e está percebendo as coisas, né? Sim. E aí vem nessa vamos dizer, sequência, né, de evolução, a automatização. Porque você, por exemplo, imagine você chega em casa, a câmera tua já percebe que você está chegando, né? Então, de repente, você pode programar para já acender tal luz, ou para ligar a televisão, ou mesmo para a banheira começar a encher a banheira e aquecer, né, com água quente, por exemplo. Então, o que você diz? Como é que está esse serviço de automatização? Esse mercado de automatização residencial, ele está, sim, pleno desenvolvimento, né? Então, por exemplo, a câmera em si, ela é um conjunto, né? Um sistema que você instala na casa. Eu quero chegar na minha casa 10 horas da noite, quero que o meu ar-condicionado esteja ligado, que a minha banheira de hidromassagem já esteja com água na temperatura que eu quero. Eu consigo fazer isso pelo celular, né? Eu programo lá, porque você não vai chegar todo dia naquele horário. Você vai ter horários variados, ou aquele dia você não vai usar a banheira, enfim. Pelo celular, a hora que você sair de lá, do seu compromisso, onde você estiver, você dá lá liga para uma central que é instalada na residência. Quando você chegar, está tudo pronto. TV ligada, ar-condicionado ligado, tá? E banheira de massagem já com água. O risco de acontecer um erro com isso daí é assim, muito pequeno, disso não funcionar. É muito pequeno porque as centrais automatizadoras, elas são bem inteligentes, tá? Isso daí é uma comodidade do cliente, né? Eu quero minha casa funcionando desse jeito, a gente faz, que nem no caso, eu tenho uma parceria com você na engenharia, a gente tem outras parcerias com outras empresas fora daqui de Jaú, que vêm e implantam o sistema. A gente faz toda a infraestrutura e a empresa vem e implanta o sistema de acordo com o que o cliente quer. Perfeito. Então, porque eles têm a especialidade em fazer automação, né? Sim, e você precisa, claro. Ninguém a todo momento consegue saber de tudo. E está se atualizando de tudo. Nós estamos correndo atrás, né? Sim, exatamente. Saber o que existe, saber quem faz, como é que faz,
mas na verdade a parceria cada vez mais é a mais importante. Hoje não é um pedreiro sozinho que vai fazer uma obra, não é um engenheiro sozinho também que vai tocar uma obra. Na verdade precisa de uma equipe, precisa de uma equipe para que a obra seja bem feita, com qualidade, com economia, né? E dentro trazendo para você conforto, tranquilidade, né? Sossego, tirando o estresse do dia a dia. E então, Zé Paulo, que é bastante interessante isso aí. Então, essa parte de automação, ela está chegando realmente num ponto que a gente fala, nossa, e a gente vai precisar disso. E é engraçado, às vezes a gente acha que acho que não vou precisar disso, mas quem começa a usar não abre mão mais, né? A gente percebe, eu já sei de pessoas que têm usado, e aquilo faz parte da rotina da casa, né? Da pessoa. Veja bem, depois que você se acostumou àquela tecnologia, o celular, por exemplo, tenta pegar um celular hoje que não tem o touchscreen, que não tem a câmera e que você não consiga acessar aí as redes sociais. Você não vai querer um negócio assim. Então, quando você se adaptou à tecnologia, é uma tecnologia que todo mundo às vezes pensa, nossa, a minha casa faz isso, faz aquilo, deve ser complicada de usar. Não é complicada de usar. É um negócio muito simples. A empresa que vem fazer a implantação, ela vem, faz um treinamento basicão ali de meio-dia, você já consegue fazer sua casa funcionar sozinha. Entendeu? Então, hoje nós mexemos, como você falou, no celular, com esses aplicativos, né? Mesmo com essas coisas que a gente acha que é simples, Facebook e tal, mas na verdade são comandos, eles são autoexplicativos, né? Que você vai direcionando, quando você vê, você está mexendo sozinho, ninguém precisa te ensinar. Essa automatização também é mais ou menos assim. São profissionais que fazem essa parte de informatização, né? E aí você vai utilizar como um software mesmo, como um aplicativo, e aquilo vai, que até uma criança, né, pode ser, sei lá, de 1 ano de idade, 2 anos de idade, que já estão mexendo no iPad lá, vão também mexer num iPad que está ligado à automatização de uma residência. Realmente é verdade, até as crianças conseguem mexer ali no sistema de automatização, porque é um sistema muito simples, é uma implantação complicada. Né? Sim. O profissional que não está aí com essa tecnologia, não está acompanhando a tendência, ele não vai conseguir fazer funcionar. Tem que ser especializado, porque são softwares, são equipamentos que tem que ter toda uma segurança de qualidade. Exatamente. Né? Mas é aquilo que você falou, depois de tendo essa estrutura, né, bem feita, aí a utilização é simples. Tudo pronto, tudo instalado, colocou no celular, você está aqui, vou sair, vou viajar da onde você estiver. Você vê a sua casa, você vê o que está acontecendo, você sabe quem passou por lá, quem não passou, entendeu? Você faz tudo, você faz o que você quer na palma da mão aí com o celular. Né? E é tecnologia. Para isso, a gente tem que estar aí buscando tendência, né? Tem que viajar, tem que ir em feira, tem que buscar os parceiros, que é muito importante, né? Você tem que ter parceria, as parcerias corretas, né? Para trazer isso aí para o nosso consumidor final aí. Né? E é bem bacana isso daí. E é verdade. E essas parcerias, ela realmente aumentam cada vez mais, porque às vezes são áreas novas que surgem, então são profissionais novos, né? Como a gente fez um programa aqui com o Cacai, e ele estava falando que, né, vamos dizer, quando parece que os filhos dele, por exemplo, a profissão deles, 70% ainda vão existir profissões que ele nem imagina, né? Falando sobre empreendedorismo, né? E é verdade. Então, o que acontece? A gente hoje tem que fazer essas parcerias porque são profissionais que há 5 anos atrás não existiam, né? Porque não existia aquele tipo de equipamento, não existia uma automação. Então, são conhecimentos específicos, né? Não existia tanta tecnologia, né? Hoje, o avanço na tecnologia, ele é tão rápido, né? Vamos dizer assim, que daqui a pouco nós vamos estar produzindo a nossa própria energia, né? Não vai, já acontece, mas ainda não é tão acessível. Daqui, vamos falar em mais 10 anos, nós vamos estar produzindo a energia que nós vamos estar consumindo ali na geladeira, na TV.
no telhado da nossa casa. Já existe, né? Já. A fotovoltaica, que é a captação da energia solar, transformando em energia elétrica para a tua casa, e que muitas vezes ela pode até ser maior do que aquilo que você consome. E sendo maior, você pode repassar para a rede elétrica, né? E você acaba voltando ela para a concessionária, né? Isso gera uma economia aí. Os fabricantes falam em torno de 80% para 90%. É bastante. Então você vê como que está. Há 5 anos atrás a gente ouvia falar em energia fotovoltaica. Hoje já é realidade do mercado. Mais 5 anos vai ser praticamente comum. É a mesma coisa. A gente comenta aqui que algumas coisas que, vamos dizer, há alguns anos não era tão acessível. Por exemplo, aquecedor de piscina. Hoje ninguém mais faz piscina que não tem aquecedor. Ninguém. Vai fazer piscina, tem aquecedor solar. É automático isso daí, nem precisa perguntar. Virou item obrigatório, né? Então são situações que veio, né? Hoje, por exemplo, uma piscina, você tem iluminação LED colorida. Não tem por que não fazer, né? Você põe até iluminação de fibra ótica dentro da piscina. Então olha onde que a coisa está chegando. Né? Realmente a variedade é muito grande e a diversidade, né, nos traz aí profissionais específicos de várias áreas para estar em conjunto, para formar aí um bloco, para que a gente faça, né, um corpo, uma obra, né, uma obra única, com todas essas cabeças funcionando para que saia da melhor forma possível, né, e tenha qualidade, conforto e beleza também. Sim, né? Isso é importante, né? Zé Paulo, a gente falou aqui, terminamos, acho que a gente, né, daria até para falar muito mais coisas. Eu sei que você hoje atua também, né, porque a sua especialidade foi desenvolvendo e acabou, vamos dizer, gerando novos serviços, como a parte, né, de hidrantes, né, na parte de bombeiros, serviços ligados ao bombeiro, como também de ar-condicionado, que é também uma das coisas que está se tornando comum. Todo mundo acaba pondo um ar-condicionado, né? Antigamente ficava preocupado, né, com o preço, principalmente não era tanto até a compra do equipamento, mas a conta, né, de luz que ficava. Hoje isso tem caído e ainda mais agora com essa fotovoltaica, você produzindo a sua própria energia, pronto, né? Aí, ficou uma coisa muito simples. Então, Zé Paulo, queria agradecer você, se tiver mais alguma coisa para você falar aí nesses segundos finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar me dando de vir apresentar um pouco do meu trabalho e deixar no ar aí o telefone, né? Se alguém quiser entrar em contato, o nosso telefone é o 14-99709-6006 e pelo e-mail que é jpseletricidade@gmail.com. Que ótimo. Deixar anotado aí embaixo na tela também para facilitar as pessoas a anotarem e dizer que a gente passou 1 hora falando, né, sobre essa parte da mão de obra na eletricidade e toda a importância, as preocupações, né, que precisa ter para que evite os erros, né, que infelizmente trazem custos, como você falou muito bem, e transtorno para qualquer obra, né? Prejuízo, refazer serviços. Então isso tudo realmente é fundamental. Hoje que o papo hoje foi muito gostoso, muito bom, e espero ter trazido bastante novidades, né, e conhecimento a todos vocês. E até mais para um próximo programa. Até mais.